Olá pessoal, segundo dia aqui desse encontro nacional das cooperativas agropecuárias aqui em Campinas, cada vez mais chegando prateleira de cima aqui no Fala Carlão. Você conhece bem o nosso estilão. Aqui do meu lado, até penso num agrônomo, ele é novinho desse jeito, dá até raiva, porque ele formou, diz, em 2008, ou seja, 20 anos depois que eu me formei. Eu tô falando aqui do Bruno Dupin. O Bruno Dupin é o seguinte, ele entende tudo de tecnologia, tanto que até montou uma empresa chamada Startup Connection, e ele estava me falando, montou essa empresa em Nova York, mas ele é do ramo, formado lá em Viçosa, engenheiro agrônomo, conhece profundamente o solo brasileiro. Você já andou muito por esse Brasilzão aí, né, Bruno? Primeiramente, obrigado aí por estar participando com vocês. Andei bastante. Andei bastante, já morei em alguns estados, morei 5 anos no Mato Grosso, já fiz toda aquela região, depois assumi alguns cargos de liderança em multinacional a nível Brasil, então realmente do Rio Grande do Sul até a região ali de Tocantins, Bahia, andei bastante. Escuta, como é que você toma a decisão de sair da multinacional, um cara jovem, provavelmente uma carreira brilhante pela frente, e decide falar assim, vou virar empreendedor? Como é que isso acontece? Comecei a me incomodar, na verdade, com o cenário que eu estava vendo na agricultura quando eu fazia a comparação com outros mercados, principalmente o varejo. E fui fazer um curso fora do Brasil, no MIT, que é uma instituição muito renomada de tecnologia, e conheci um cara que fez o iPhone 5 da Apple. E esse cara me provocou em relação a isso. O que você está fazendo de diferente dentro da sua área de atuação? E eu vi que eu não estava fazendo muita coisa diferente. E como eu falo nas minhas palestras, a gente só muda na dor, né? Então eu provoquei a minha dor de sair, deixar de ter o salário que tinha, de ter carreira promissora em multinacional e abrir meu próprio negócio e começar a pagar salário. E aí eu comecei a mudar o meu modo de pensar e hoje já há 3 anos a gente está com a nossa empresa, com alguns clientes, tem clientes no Brasil, fora do Brasil, e graças a Deus a gente está indo muito bem. A agricultura no Brasil, apesar da pandemia, está indo muito bem, porque o pessoal não para de comer e a gente tem que produzir. Então, digitalmente falando, a pandemia acabou ajudando a gente e, enfim, a nossa jornada dos últimos 3 anos aí tem sido bem intensa. Parece que você está no lugar certo na hora certa, né? Não sei se você planejou isso, mas se você não planejou, você acertou na mosca. A gente não planejou nada, na verdade. Na verdade, para chegar hoje com os clientes que a gente tem, foi uma jornada, apesar de curta, né? 3 anos, muito intensa. Porque a gente tinha um modelo de negócio muito focado lá nos Estados Unidos, onde a gente teve essa ideia, né, de abrir essa empresa. Com a pandemia, a gente teve que rever tudo. E acabamos fazendo o que a gente chama de pivotar. O que é o pivotar no mundo da tecnologia? É você mudar o rumo do seu negócio. Então, o que era físico de tours nos Estados Unidos, a gente pivotou para algo mais digital por causa da pandemia e a gente remodelou toda a nossa estrutura. Isso acabou dando certo e agora voltando com eventos híbridos como esse, a gente tem a oportunidade de atingir bastante gente, mas também ter esse corpo a corpo com o pessoal que eu acho que é fundamental, principalmente na agricultura. Quem acha que vai virar tudo e-commerce, eu tenho dúvida, porque o tete-a-tete com o agricultor é muito importante. Escuta, vamos agora, é o seguinte, eu gosto aqui no Fala Carlão da gente desenhar as coisas, porque a gente tá falando por alto e tal, dando aquele sobrevoo. Eu queria que você falasse, desse exemplos. Por exemplo, no caso, por exemplo, da Corteva, eu queria saber qual é o trabalho da sua empresa, como é que você conecta uma coisa com a outra? Show, excelente pergunta. O que acontece é que tanto as grandes empresas quanto as startups, elas têm dificuldades de entender o modelo de negócio uma da outra. A startup com um modelo de negócio muito agressivo, né, de crescimento muito rápido, nem toda startup tem todos os protocolos prontos para fazer negócio. E a grande empresa, meio que um Titanic para fazer negócio com empresas pequenas. Então a nossa empresa hoje, ela chega alinhando dentro das grandes empresas os modelos que a gente precisa desenvolver para trabalhar com a startup e desenvolvendo na startup o mínimo possível para trabalhar com as grandes empresas. Tem startup, por incrível que pareça, que não tem CNPJ ainda. E aí na hora de fazer um negócio com a grande empresa, precisa faturar e não consegue faturar. Então alguns processos dentro das startups tem que desenvolver. No mesmo passo que as grandes empresas que às vezes só pagam a startup depois de 90 dias, elas precisam começar a pagar um pouco mais rápido, porque 90 dias você pode acabar com a startup, porque ela vive ali vendendo almoço para comprar a janta.
Então, o modelo de negócio da startup é um modelo muito rápido, muito ágil. E esse modelo tradicional que a gente tem, não só na agricultura, mas em grandes empresas de faturamento, por exemplo, é um exemplo. O jurídico, que às vezes demora 2, 3 meses para te mandar um contrato, lá a gente desenvolve uma célula de inovação junto com o jurídico para deixar contratos já pré-moldados e a gente agilizar todo o processo. Então, a nossa empresa ela atua junto da startup, junto da grande empresa, e o nosso foco é fazer com que as duas gerem negócio. A gente não faz só a conexão. O nosso KPI, a nossa medição é quantos negócios eu consigo gerar que beneficiam a grande empresa, mas que também ajudam a startup. Essa é a nossa ideia. Escuta aí, você já tem, vamos dizer assim, exemplos de negócios gerados? Como é que você... Eu estou aqui pensando com a cabeça do produtor. Sim. Eu estou pensando, se a Corteva atende o produtor, eu quero saber como é que vamos dizer assim, uma iniciativa de uma startup conectada na Corteva chegou no produtor. Sim, a gente tem, na verdade, a Corteva, nesse último ano, a gente teve 16 pessoas dentro da empresa focadas em achar dores para a gente buscar startups que possam curar essas dores. Foram 37 iniciativas, então 37 dores mapeadas, onde a gente conectou várias startups e várias soluções deram certo. Posso dar alguns exemplos. Um exemplo das soluções que deram certo dentro da Corteva, por exemplo, é a parte de facilitação de pagamento de bônus para revenda, por exemplo, e para o vendedor. Esse sistema ele não era integrado antes, e tinha uma complicação muito grande de você apurar os dados. Então, para a apuração dos dados dos vendedores, para você pagar o bônus, e aí pensando no canal, era uma dor de cabeça danada. Hoje a gente tem uma startup que faz essa integração de dados, ela trabalha esses dados de forma automatizada e aí esse pagamento acaba saindo muito mais rápido. Então, para trabalhar com uma revenda e com uma grande empresa que tem esse modelo de negócio, acaba ficando mais fácil do que aquelas grandes empresas que ficam pedindo toneladas de planilhas para poder apurar e muitas das vezes ainda apura errado. Então, acaba salvando tempo e custo. Então, essa é uma iniciativa. Ô, Bruno, você me deu a deixa aqui, deixa eu andar aqui fora desse quadro para mostrar para você o seguinte. Ele falou de Agro Revenda, eu quero mostrar de novo aqui para vocês a nossa revista Agro Revenda. Essa aqui é a bíblia do setor de distribuição de insumos agropecuários no Brasil e traz nessa edição também um caderno de mais de 40 páginas sobre as agrocooperativas. Muito bem anunciada, tá todo mundo que conta aqui dentro, enfim. Olha só, eu sempre digo, a gente está falando aqui de startup, a gente está falando de inovação, eu sempre tenho, assim, hoje em dia todo mundo tem uma tendência a falar que, o impresso vai acabar. E, no entanto, eu estou aqui te mostrando uma revista de 212 páginas e eu tenho convicção plena de que o mundo não é uma coisa ou é outra, né? O mundo é são coisas juntas. Eu queria saber como é que você pensa a respeito desse tema e, enfim, para a gente terminar a nossa prosa aqui e já te dando os parabéns aí por esse trabalho e também te fazer uma provocação. Eu lá na minha turminha, a gente tem um negócio, uma empresa que atua em comunicação há 33 anos e eu falo sempre o seguinte, a gente só sobreviveu 33 anos e estamos aí na batalha porque a impressão que a gente tem lá é que a cada dia a gente está fazendo uma coisa diferente, a cada dia tem todo dia nós somos uma startup. Perfeito, exatamente. Eu acredito que muitas tecnologias vão conviver com métodos tradicionais que a gente tem até hoje. Pode ser que daqui 10, 15, 20 anos reduza um método em detrimento de outro que às vezes é mais barato e que dá mais voz, por exemplo, a mais gente. Mas eu acredito ainda que as duas coisas vão surgir ainda concomitantemente, né? E, ao mesmo tempo, dependendo do gosto do cliente. Eu costumo falar o seguinte, a disrupção, a mudança, ela não acontece da empresa. Ela acontece da adoção do cliente. Não adianta nada gastar toneladas de dinheiro fazendo algo que o cliente não vai querer usar. A gente vê isso muito por aí. Então, dentro desse cenário, é muito importante a gente entender o cliente e tem cliente para todo gosto. Querendo ou não, vai ter cliente ainda utilizando revista porque gosta. Gosta até do cheiro, do papel, do livro. A gente vai continuar tendo isso. Não sei por quanto mais tempo, mas pode ser que o digital também amanhã volte a ser impresso. Por algum motivo que a gente não sabe. Então, é isso, a gente está numa constante mudança, a gente sempre é uma startup
e cada vez mais as pessoas estão mudando essa mentalidade, o jeito de enxergar as coisas, para que a gente consiga efetivamente implementar o que é inovação e não ficar só da boca para fora. Maravilha, eu sempre falo que tem palavrinha que sai fácil da nossa boca, né? Inovação, sustentabilidade, tem um monte de coisa que sai facinho, né? Mas o duro é implementar na prática. É ação. Eu brinquei na palestra que a sua ideia e 10 centavos vale 10 centavos. Se ela não for uma ideia que você implementa, testa no mercado e consegue fazer disso um negócio, ela não vale nada. Então tem muita gente, inclusive, que vem compartilhar ideia com a gente, pede para a gente assinar alguns termos de confidencialidade. A gente fala, essa ideia já está no papel, já está validada? Não. Então sua ideia não vale nada. Não precisa nem querer que alguém assine confidencialidade, porque ela não vale nada. Eu até falo com o pessoal, por que eu pararia a minha vida para postar na sua ideia? Se eu tiver que parar a minha vida, eu vou postar na minha ideia, não na sua, certo? Então eu brinco muito com isso. A gente tem que começar a ter ação. Ação. Inovar é bacana, é da moda, a tecnologia é da moda, mas não adianta ser da moda se a gente não traz benefício lá no final do dia. Maravilha, gente. Eu quero aproveitar então e convidar vocês para depois, você assiste com calma a minha palestra, que eu vou falar um pouco nesse tema também. Querido, obrigado, viu, cara? Obrigado a você, tamo junto. Obrigado, parabéns aí pelo conteúdo de vocês. Maravilha. Eu falei aqui com o Bruno Dupin Gaspar, ele que é da Startup Connection, essa empresa aí que está cuidando desse povo, tudo, cuidando de juntar o digital aí, mostrar como é que isso pode ajudar você, produtor rural, vocês da revenda, você que é das multinacionais ou de outra empresa, qualquer que chega no produtor rural. Muito obrigado, um forte abraço. Eu volto daqui a pouquinho com mais gente aqui nesse evento, nesse grande encontro nacional das cooperativas agropecuárias. Fui!